Salientamos a importância do preenchimento de todo o formulário a fim de que a presença seja devidamente computada. E solicitamos que, enquanto não estiverem fazendo uso da palavra, manter os microfones desligados. Registramos a presença do primeiro subdefensor público geral, Tiago Gregório, representando a Defensoria Pública do Estado de Goiás. E agradecemos a participação de todos os ouvintes. Professor Tiago, fala com o senhor. Boa tarde a todos e todas. Estão me ouvindo? Me ouve, Eduardo? Perfeito. Queria muitíssimo agradecer a presença de todos e todas. É uma honra para mim, é uma honra para a Defensoria Pública poder participar desse evento, em que a Defensoria Pública, a Secretaria de Desenvolvimento Social, os servidores do socioeducativo, os servidores da Defensoria Pública, os defensores públicos, os trabalhadores do socioeducativo, param para poder discutir e debater, aprender mais um pouco sobre o socioeducativo, numa pauta absolutamente relevante, absolutamente necessária, em que tratamos sobre o gerenciamento de crises, e aqui especificamente já num segundo módulo, em que já antecipo os agradecimentos ao nosso expositor, o Dr. Matthew, depois só me corrija a pronúncia, professor. E reitero os agradecimentos da Defensoria Pública, que falo em nome da Defensoria Pública Geral, que não pôde estar presente, do diretor da Escola Superior da Defensoria Pública, que também não pôde estar presente, cumprimentando também a Kérima, que representa a Secretaria de Desenvolvimento Social. Nesse mês de maio, no último dia 25 de maio, o Estado de Goiás completou 3 anos, e aí datando-se de 2018, um dos episódios mais tristes da história do socioeducativo, para não dizer da política de atendimento socioeducativa, do propósito constitucional da tutela da infância e juventude, com aquele episódio em que 10 adolescentes foram incendiados no CIP, num contexto de violência institucional que também vivenciavam não só jovens e adolescentes, mas também trabalhadores do socioeducativo. E na véspera daquele episódio, em 2018, um pouco antes, me recordo de uma audiência pública conduzida pela Defensoria Pública, trabalhadores do socioeducativo, em que se noticiava para os agentes políticos da política do Estado de Goiás, do Executivo, do Legislativo, do sistema de justiça, de uma forma geral, trazendo as angústias do sistema socioeducativo à época. Me recordo da epígrafe do nome do evento, daquela audiência pública, trazia-se uma frase de José Saramago, extraída do livro Ensaio sobre a Cegueira. Ali, a gente se apresentava ao público, naquela audiência pública, a seguinte frase: se pode olhar, que veja, e se pode ver, que repare. Então, a frase me persegue desde então. Quem acompanhou aquele episódio do socioeducativo, e aqui vejo inúmeros servidores que estavam lá naquele contexto, e aí não só do CIP, mas de todo o socioeducativo goiano, a angústia que foi todo aquele episódio, e o que antecedia, o que sucedeu depois na sequência, mais do que nunca a relevância da gente reparar no socioeducativo, e aqui a gente enaltece os agradecimentos à condução atual do socioeducativo de reparar para um contexto que sempre foi relegado a um segundo plano, e não tenho dúvidas da importância da gente discutir outras estratégias para gerenciamento de crises,
e aqui, em especial, a gente debater sobre parâmetros de segurança, sem sombra de dúvidas, um momento muito oportuno. Então, devolvo a palavra, Eduardo, e agradecendo mais uma vez a presença de todos e todas. Obrigado, Dr. Tiago. Informamos que questionamentos ou perguntas sobre a aula podem ser feitos a qualquer momento pelo chat ou quando solicitado pelo palestrante por vídeo. Registramos também a presença da Superintendente do Sistema Socioeducativo do Estado de Goiás, Kérima Ferreira Sobrinho. Olá, boa noite, boa tarde aos 67 participantes que agora nosso curso está com essa quantidade já de pessoas que já entraram. E boa tarde ao Dr. Tiago, representante da Defensoria Pública, e desde já agradeço a parceria de sempre de vocês. Boa tarde aos servidores do Sistema Socioeducativo. E, Dr. Tiago, o senhor falou da gestão. Nosso intuito atualmente é construir com os servidores do sistema socioeducativo essa gestão que garante direitos e que cumpre, né, aquilo que é determinado pela legislação, e fazer uma gestão que cuida do servidor e também esse é o nosso objetivo ideal aqui. Cuidar de todos, né, e garantir todos os direitos dos adolescentes e dos servidores. E para isso, nós estamos aqui com a capacitação, que é de extrema importância, para poder dar segurança para todos trabalharem, e para dar continuidade, nós já tivemos a primeira aula com a doutora Larissa, que foi uma aula muito excelente, foi proveitosa, e fez a gente pensar e querer sermos melhores. E hoje nós temos o nosso palestrante, vamos dar continuidade ao tema que é Parâmetros de Segurança no Sistema Socioeducativo, cujo palestrante é o mestre em Direito Internacional dos Direitos Humanos, pesquisador associado da Omega Research Foundation desde 2015. Ele realiza pesquisas contínuas sobre o uso da força pelas autoridades policiais, militares e em locais de privação de liberdade, particularmente na América Latina. Ele também promove e apoia o desenvolvimento de normas internacionais sobre o uso da força. Desenvolve ferramentas e forneceu treinamento em assistência técnica para facilitar o trabalho de vários atores, incluindo juízes, advogados, peritos forenses e monitores de protestos e para prevenção de tortura. Anteriormente, trabalhou em organização de direitos humanos no México e na Irlanda, bem como no escritório de alto comissionado para os direitos humanos em Genebra. E então nós trazemos aqui o nosso palestrante de hoje, o professor Matthew McAvoy, que dará início à sua palestra agora. Muito bem-vindo, Matthew, e excelente palestra a todos. E assim como o Eduardo falou, a qualquer momento que você quiser participar, por isso que nós escolhemos essa plataforma, que ela é mais intimista, nós conseguimos aqui ver cada um e conseguir falar ao mesmo tempo, uma participação efetiva. Vocês podem falar aí no chat, eu abri o áudio e vamos ter uma palestra maravilhosa. Obrigada, Matthew, é com você. Muito obrigado, Kérima. Realmente é um prazer estar aqui com vocês o dia de hoje. Aqui são as 8 da noite. Então é tarde, mas é realmente um prazer. E quero, primeiramente, agradecer o convite, a honra de estar aqui, a Defensoria Pública, a Secretaria de Desenvolvimento Social, e boa tarde a todas e todos. E também, antes de começar, quero peço desculpas. O meu português não é muito forte. Vou falar um pouco de portunhol às vezes, mas espero que possa comunicar os conceitos importantes, porque é um tema importante. Então, vou compartilhar a minha tela, porque tenho uma apresentação
Vocês estão vendo o slide? Karina, só posso ver a você. Sim, Tudo bem, sim, ok. o slide está aparecendo. Obrigado. E como mencionou, Karina, por favor, façam perguntas. É difícil, às vezes, ter aulas participativas com um número grande de assistentes, mas 2 horas é muito tempo. Então, por favor, façam perguntas para que seja o mais participativo possível. Bom, então, hoje vou começar, primeiramente, apresentando um pouco de informação sobre a minha organização, que é Omega Research Foundation, para que conheçam. Tá mudo, Matthew. Pronto? Ok. Obrigado. Estava dizendo que a estrutura da palestra de hoje é o seguinte: vou começar compartilhando um pouco de informação sobre a Omega, a minha organização, e depois vem a parte mais teórica, que é a parte sobre o marco normativo internacional. Eu estou ciente de que temos uma aula com participantes de diversas áreas, com diversos conhecimentos, e que pode ser intimidante e confuso, mesmo para os advogados falar sobre as normas internacionais, mas vou tentar torná-lo o mais claro possível, acessível possível. E depois vai haver uma parte mais prática, onde vou falar sobre alguns dos instrumentos de contenção e armas menos letais que estão sendo utilizados no sistema socioeducativo no Brasil em geral. E ao final quero falar sobre o conceito de segurança de maneira um pouco mais ampla. Então, a Omega Research Foundation é uma organização de direitos humanos do Reino Unido. E temos o nosso escritório em Manchester, que seguramente alguns de vocês conhecem o nome pelo futebol, né? E na Omega fazemos monitoramento da fabricação e o comércio dos equipamentos militares e de segurança. E fazemos monitoramento de tudo, né? Desde os tanques de guerra até o mais pequeno, como as algemas, por exemplo. E fazemos lobby para aperfeiçoar os regulamentos de uso da força e também o comércio de armas. Trabalhamos com parceiros para identificar o equipamento utilizado para perpetrar violações de direitos humanos, como, por exemplo, agora está acontecendo na Colômbia, né? Nos protestos sociais. E já foi mencionado que trabalhamos também fornecendo treinamentos e assistência técnica para diversos atores, como monitores de tortura, juízes, advogados e outros. E estamos no Reino Unido, mas já levamos vários anos trabalhando no Brasil com diversos parceiros no Brasil. E o nosso trabalho no Brasil tem o objetivo de promover a aplicação dos parâmetros internacionais sobre o uso da força e para reduzir as violações dos direitos humanos associados ao uso abusivo da força. E para nós, a colaboração é fundamental. Nossa, cara aqui, meu Deus do céu.
para mim e para a Ômega, a colaboração é fundamental. Trabalhamos com organizações como a Justiça Global, no Rio de Janeiro, Organização Carioca, com o Conselho Nacional de Justiça e com o Conselho Nacional de Direitos Humanos, entre outros. E só um exemplo de um resultado, acho que relevante, da colaboração no Brasil. O ano passado, o Conselho Nacional de Direitos Humanos publicou uma recomendação sobre a regulamentação de armamento menos letal no sistema penitenciário. Acho que o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura já documentou a ausência de regras sobre o uso de armas menos letal e o uso da força em muitos estados, nos sistemas penitenciários. E sem regras, é muito difícil para os servidores saber como atuar e como evitar atuar de maneira indevida. Então, achei importante mencionar isso. E, então, essa é a Ômega. Agora, mencionei que ia começar falando sobre o marco normativo de direitos humanos. E acho que muitas vezes pode parecer muito teórico, muito distante esse mundo do direito internacional. Mas o que quero comunicar nesta primeira parte é que tem uma aplicação muito prática. E é bem importante conhecer essas normas para atuar de maneira legal no sistema socioeducativo. E é importante saber se os nossos colegas estão também atuando como devem. E quero começar mencionando um instrumento central que alguns de vocês seguramente já conhecem, que são as regras das Nações Unidas para a proteção de jovens privados da própria liberdade, conhecidas como as regras de Havana. E aqui acho que este texto é importante porque reconhece a complexidade da função socioeducativa, porque o pessoal dos centros de detenção juvenis devem respeitar e também proteger a dignidade humana e os direitos humanos fundamentais de todos os jovens. E isso é difícil porque implica ações positivas de proteção, mas também o respeito aos direitos humanos, a proibição de atuar de maneira indevida. E muitas vezes, nos centros de detenção, a ameaça vem de outros detentos, né? No caso do sistema socioeducativo, de outros adolescentes. Mas na proteção de o pessoal ainda deve tomar cuidado para não violar os direitos do outro. Então, é uma obrigação de proteger, mas também de não violar. E quando confrontados com esta O áudio fechou de novo, Matthew. Pronto? Pronto. E estava dizendo que muitas vezes, confrontados com essa difícil tarefa,
muitas vezes se favorece métodos de coerção e contenção a fim de preservar a ordem. Pensando, por exemplo, nos protestos sociais, o uso da força e não o diálogo. E acho que é um tema que discutiram na sessão anterior, alternativas a essa visão de coerção. Eu vou me concentrar no que as leis e as normas internacionais dizem sobre o uso da força nos sistemas de justiça juvenil e também de forma mais geral, mas ao final também vou discutir brevemente um modelo de segurança mais holístico, que espero complemente o que vocês exploraram com a doutora Larissa. E para que tenhamos as mesmas expectativas, as perguntas que quero que exploremos hoje são: quais são os parâmetros internacionais sobre a segurança e o uso da força, particularmente em ambiente de justiça juvenil? Segunda, qual é a relação entre o uso da força e a tortura? 3, quais são os instrumentos cuja utilização foi documentada e que limites as normas impõem a sua utilização? E, finalmente, como reduzir a dependência do uso da força, ou sobre o uso da força. Agora, vou mostrar um vídeo. É um incidente que aconteceu no mês passado no sistema penitenciário do Distrito Federal. E devo dizer que tem imagens um pouco fortes. Tenho ciência de que hoje, atualmente, muitos estamos vendo a tela o dia inteiro e vendo imagens fortes. E se alguém preferir não ver, não assistir ao vídeo, não tem problema. Mas para os que se assistem, gostaria que pensaram em algumas coisas enquanto assistem. Primeiro, o uso da força é legítimo ou não? Segundo, poderia ser um ato de tortura? E terceiro, quantos métodos de coerção são usados no vídeo? E não tem som. Nossa. Ok. Então, acho que o doutor Luciano vai ajudar a colocar algumas perguntas no chat. Certo, Luciano? Sim, já foi colocado o primeiro questionamento.
Então, obrigado, Luciano. Temos a primeira pergunta, que é se isto é um uso legítimo da força. Alguém quiser explicar a sua resposta? Pode ser sim, não ou não sei. Eu sei que pode ser difícil, às vezes, começar a participar numa aula tão grande. E devo dizer que aqui vamos começando a aula. Não tem resposta correta, só é para compartilhar um pouco. Mas se ninguém quiser, não tem problema tampouco. Gostaria de falar, eu sou Oliveira, do Plantão Institucional Goiânia, Brasil. As imagens não contam todo o histórico, elas são fragmentos de um momento. Pelo que nós vimos, dá para se fazer um pré-julgamento, né? O adolescente, no caso, a pessoa que estava sendo rendida, ela não demonstrou resistência. Então, no caso, o agente público aí responde por todo o excesso praticado. Muito obrigado, agente Oliveira. Isso é verdade também. Esse tipo de exercício é muito limitado. Estamos vendo um momento, mas tem um propósito também. Mas reconheço 100% essa limitação. E obrigado pela opinião. E acho que muito importante esse fato. Não ofereceu resistência nenhuma. Alguém mais? Ou temos a segunda pergunta também, que é um pouco mais difícil de responder. Será que isto é tortura? Alguém quiser responder? Boa tarde. Bom, eu sou agente de segurança da Unidade Socioeducativa de Formosa. A minha opinião aí quanto a esse vídeo é que, de fato, foram tirados fragmentos só do vídeo, entendeu? A gente não tem, assim, uma situação concreta do que aconteceu antes disso, entendeu? E eu acho que é meio que um exagero você colocar isso aí como tortura. De repente pode ter havido, sim, um excesso por parte do agente aí, do servidor, mas colocar como tortura também, gente, a gente tem que ser um pouco sensato, né? Porque a gente não sabe o que desencadeou essa situação e a gente pegou um pequeno fragmento só do que foi filmado, do que a câmera pegou, entendeu? Mas a gente não sabe o que levou a esse ponto. Então, assim, qualquer história, ela é manipulável se você pegar um fragmento pequeno e colocar ela na mídia, entendeu? Igual, para mim, aí foi o que aconteceu. Mas eu não vi tortura aí, não. Na minha opinião, não foi tortura. Pode ter sido, sim, um excesso, mas tortura aí, sem condições. Maria Olinda, coordenadora do CASE Anápolis. Eu percebo que, embora nós tenhamos visto apenas um fragmento, o que esse fragmento nos mostrou? Uma pessoa desarmada, seminua, completamente rendida. Eu não percebi que ele tenha demonstrado nenhum tipo de resistência, tanto que ele se abaixa. E nós percebemos uma força coercitiva enorme, várias pessoas chegando e agredindo. Eu não sei o que motivou, mas eu imagino que nós tenhamos uma série de mecanismos já previstos em lei, previstos em regimento, previstos nos procedimentos operacionais padrão, que direcionem e norteiem as formas de agir. Então, eu acredito que a violência, ela não é justificada, principalmente nesse fragmento que nós assistimos. Se ele fez algo absurdo anteriormente, naquele momento ele não estava apresentando nenhum tipo de resistência ou agressão contra ninguém.
Então, eu percebo como tortura, sim. Matthew, nós temos participações pelo chat. Amália Soares diz que não configura tortura. Marcela Fernandes, acredito que seja tortura sim, ainda mais considerando que o jovem estava sob guarda. Case Luziane, excesso sim, tortura não. Márcia Santos da Silva, não sei se houve tortura, mas acredito no excesso da força. Heloísa Queiroz, concordo com a Maria Olinda. Muito obrigado, e muito obrigado pelas participações. É interessante. Acho interessante que temos opiniões diversas, né? Não vou opinar neste momento sobre o vídeo, mas o ponto do vídeo, o propósito, é demonstrar que este tipo de incidente gera opiniões, né? Gera reações. E alguns achamos, é tortura, é inaceitável, outros que não. Mas o ponto é que a tortura é um crime com definição concreta, composta por elementos. E eu sei que não somos advogados, mas é importante conhecer esses elementos para poder contestar esse tipo de pergunta de maneira informada, porque é algo central. Há uma relação muito importante entre o uso da força e possíveis atos de tortura e outros maus tratos. E quero compartilhar alguns elementos para poder fazer esse tipo de análise hoje. Não vou olhar a terceira pergunta, só compartilho que a propósito dessa pergunta era ajudar a que comecem a pensar em diferentes métodos de coerção ou de força. Mas não precisamos entrar em detalhe sobre esse ponto agora. Obrigado, vou compartilhar novamente a minha tela. E obrigado pelas participações. Espero que podamos ter mais. Então, voltando ao marco jurídico, a esses elementos que precisamos, né? Primeiro, de maneira muito geral, existem alguns princípios e direitos fundamentais e as outras regras e instrumentos mais detalhadas derivam destes princípios centrais. Rapidamente são a prevalência do melhor interesse da criança, que acho que a política socioeducativa deriva desse princípio, né? Que as decisões relativas à criança devem ter seus melhores interesses como a principal consideração. É por isso que o sistema de justiça juvenil não deve ser uma cópia do sistema penitenciário de adultos, deve ser diferente, né? Logo, a vulnerabilidade das crianças em conflito com a lei. Isso é algo reconhecido, que essas crianças estão numa situação de alta vulnerabilidade. E por isso devem ser tratados de forma diferente, porque têm necessidades emocionais e educacionais diferentes. E falando dos direitos fundamentais, mais relevantes a este tema são o direito à vida e à integridade física, psíquica e moral, e o direito de ser livre de tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Eu vou falar sobre a tortura e outros maus tratos, porque é muito longo, mas
Mas outros maus tratos quer dizer isso. Outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. E depois vem o específico. Já mencionei as regras de Havana. E tem um texto, linguagem muito importante sobre o uso da força. Diz que somente em casos excepcionais se poderá usar a força ou instrumentos de contenção. Casos excepcionais. E só quando todos os demais meios de controle tenham esgotado e fracassado. A negociação não funcionou, por exemplo. E apenas pela forma expressamente autorizada e descrita por uma lei ou regulamento. Mencionei a importância da regulamentação. Precisamos de regras, porque senão só temos a arbitrariedade, né? E esses instrumentos não deverão causar lesão, dor, humilhação, nem degradação, e deverão ser usados de forma restrita e pelo menor período de tempo possível. Isso é importante, em menor período de tempo possível. No vídeo que vimos, por exemplo, como mencionou, não me lembro do seu nome, desculpe, mas como mencionou a servidora, muito importante, nesse momento, a coordenadora, nesse momento, esse sujeito já não apresentava nenhuma resistência. Possivelmente era necessário o uso da força no momento anterior, mas já não era necessário. Então, é importante esse ponto. E outro ponto fundamental é que em todo centro onde haja jovens detidos, deverá ser proibido o porte e o uso de armas de fogo por parte dos funcionários. Armas de fogo não devem entrar. E se sabemos que o uso deve ser excepcional, quais são essas exceções? Temos um instrumento aqui, um comentário geral, é o nome, é do Comitê da ONU sobre os Direitos da Criança, que dá mais elementos sobre essas circunstâncias excepcionais. E diz que a contenção ou força só pode ser usada quando a criança representa uma ameaça iminente de ferimento para si ou para os outros. E outra vez, somente quando todos os outros meios de controle tiveram sido esgotados. Mas a ameaça deve ser iminente e deve ser contra pessoas. Este instrumento não menciona danos à propriedade, por exemplo. Não é uma das justificações possíveis para o uso da força num centro de detenção juvenil. Também tem mais. Também a contenção não deve ser usada para garantir o cumprimento. Nunca deve envolver a inflicção deliberada de dor. Se há resistência passiva, isso não é suficiente para o uso da força, porque isso seria para garantir o cumprimento. E acho que vocês sabem que a força não deve ser usada como meio de punição. E, finalmente, outro ponto bem importante é que o uso de contenção ou força deve estar sob controle próximo, direto e contínuo de um profissional médico ou um psicológico. Além disso, esse comentário faz ênfase na importância do treinamento sobre os parâmetros para o pessoal e a importância da punição para o pessoal que usa a força em violação às regras. E
esses parâmetros já foram confirmados pelos sistemas regionais de direitos humanos. No Brasil, é a Comissão Interamericana, e menciona que a proibição do porte o uso de armas pelo pessoal em qualquer instalação onde as crianças são detidas é uma obrigação que exige uma conformidade incondicional. E esse parágrafo é sobre as armas de fogo. Mas uma boa prática, uma recomendação do Comitê Europeu para a Prevenção da Tortura é, a fim de evitar um ambiente prisional, o pessoal que trabalha em contato direto com jovens não deve, em geral, carregar bastões, sprays incapacitantes ou outros meios de contenção. Então, essa é a boa prática, é a recomendação. Possivelmente, alguns de vocês estão pensando, mas na Europa é diferente, né? E é verdade, muitos países europeus não têm os mesmos desafios que você tem no Brasil, mas o CPT, o Comitê Europeu, não é um órgão da União Europeia, é do Conselho de Europa. E essa organização inclui países mais pobres e com antecedentes irregulares em matéria de direitos humanos, como Turquia, a Rússia, a Albânia. Então, essa é a recomendação para esses países também. Matthew, nós temos alguns comentários sobre a terminologia criança que você utilizou. Foi informado, foi dito aqui no chat, que o termo criança utilizado soa muito romântico, pois aqui no Brasil o que tem em centros de internação são adolescentes e jovens em conflito com a lei, pois quando fala em criança leva a crer que não tem compreensão física já desenvolvida. Outro comentário foi: o estado emocional dos servidores nunca é levado em consideração. Parece que, enquanto agentes do Estado, temos que deixar de ser humanos. A emoção é inerente à condição humana. Outro criança é o termo genérico para designar aqueles que não são adultos. Obrigado. Posso responder e depois, se as pessoas que fizeram os comentários querem elaborar mais, sem problemas. É verdade. A minha terminologia não vai ser a correta às vezes, porque por conta da língua, né? Eu uso criança porque, segundo as normas internacionais, uma criança é qualquer pessoa menor de 18 anos. Mas compreendo também o ponto que são adolescentes, muitas vezes com 17 ou até 18 anos também no sistema brasileiro. E a parte dos direitos humanos do servidor, é verdade que não compreendo bem o ponto sobre as emoções. Posso dizer que sim, é importante levar em conta os direitos dos servidores. Por isso menciono tanto a importância da regulamentação para que os servidores tenham essa clareza, né, sobre como devem atuar. É importante também que os estados garantizam algumas coisas, como, por exemplo, um nível adequado de, não tenho a terminologia, mas uma quantidade adequada de pessoal. É bem importante isso. E sem essas condições, é difícil alcançar as normas internacionais de maneira completa. Mas se alguém quiser responder ou elaborar algum desses pontos.
Tem outro comentário aqui que fala o seguinte: seria importante os representantes dos direitos humanos trabalharem pelo menos um mês na área de segurança socioeducativa. Se alguma das pessoas que fez a pergunta quiser interagir, o chat está aberto e o áudio também. Eduardo, eu gostaria de interagir. Sim, a fala é sua, Robson. Boa tarde, meu nome é Robson Moreira, eu sou o coordenador-geral do 2º maior centro de internação de menores do estado de Goiás. Eu acho o seguinte, o que eu entendo? Você diz que é preciso normatizar. Eu acho que tem que normatizar e dizer, olha, já que não pode utilizar determinadas coisas, como a gente deve agir quando a unidade estiver pegando fogo, quando estiver tendo uma rebelião. E, assim, o engraçado que eu acho também é que a ONU, a Organização das Nações Unidas dos Direitos Humanos, o berço dos direitos humanos é os Estados Unidos e ele não participa de nenhum tratado. E nos Estados Unidos, uma criança de 8 anos, 10 anos, pode ser condenada à prisão perpétua. Então, assim, às vezes é um pouco antagônico essa situação. Eu acho que a gente precisa de ter uma regulamentação, porque hoje, por exemplo, no estado de Goiás, por exemplo, se você for ver, não pode ter arma de fogo, não pode ter nenhum objeto. Porém, quando acontece um problema, as próprias pessoas que proíbem chamam a polícia militar para a polícia militar fazer a intervenção. Eu acho que se o servidor ele tiver a capacitação e ele tiver os objetos de contenção não letal, ele vai ser muito mais eficaz do que a polícia militar que não trabalha com os adolescentes. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Robson. Acho interessante esse ponto e concordo com alguns. Acho que é importante dizer que as normas internacionais tentam limitar ao máximo o uso da força, mas não é uma proibição total, tampouco. Às vezes vai ser necessário, desafortunadamente vai ser necessário. Mas vou falar mais adiante sobre outro conceito da segurança que procura prevenir algumas dessas situações. E acho que é algo que discutiram um pouco na sessão anterior também. E sobre o ponto das Nações Unidas, de fato, os órgãos de direitos humanos da ONU estão na Suíça, que é um país com as suas peculiaridades também. Mas bom, acho que entendo o ponto, que às vezes há um pouco de hipocrisia. E principalmente como os Estados Unidos, vendo o sistema interamericano, também é verdade isso. Mas, bom, temos as normas que temos e em muitos países são aplicados, é o que posso dizer. Eu estou na Irlanda, a Ômega está no Reino Unido, e nestes países temos problemas, temos desafios, mas são as normas que os sistemas tentam aplicar, né? Vou continuar. Eu queria fazer uma fala. Sim. Bom, concordo com o que você fala a respeito da ONU, e eu entendo que a ONU ela tenta estabelecer os nortes, né? O estado de Minas Gerais, por exemplo, teve um avanço muito grande em relação ao sistema socioeducativo, e Goiás está caminhando no mesmo sentido. Então, qualquer contribuição que venha do Espírito Santo, que venha da Inglaterra, da Suíça, Suécia, de qualquer outro país, que nós possamos usar como parâmetros, como uma boa literatura, para avançar no socioeducativo do estado de Goiás, é muito importante. Uma pesquisa foi feita no ano de 2019 sobre o adolescente infrator em Goiânia. E a pesquisa é muito ampla e bacana, faz uma contribuição legal e vai um pouco em contra o que já foi dito aqui por alguns das pessoas que fizeram intervenção. Por exemplo,
Eu discordo da participação, direta ou indireta, da Polícia Militar dentro do sistema socioeducativo no Estado de Goiás. Mas ela participa por via de lei. E eu acho que o servidor que fez a fala, dizendo que os servidores devem ser qualificados, eu acredito que sim, devem ser qualificados. O sistema socioeducativo, só para implementar, que não é pauta dessa palestra, dessa aula de hoje, o servidor dentro do Estado de Goiás, que é a realidade que eu conheço, ele está sendo acometido por doenças psicossomáticas causadas pelo próprio sistema. Então, o servidor hoje ele é doente, um doente que tem que cuidar de adolescentes infratores. E como isso funciona? Isso é bomba relógio. Isso uma hora explode. No caso do vídeo que nós vimos, excesso, né, de força de alguém que já estava lá entregue, pronto para ser rendido, e fatos que acontecem, rebeliões gigantescas e que o próprio servidor se torna refém. Então, eu acredito que nós devemos, primeiro ponto, nós devemos dar qualificação necessária para os servidores. Ensinarmos o que é a lei de tortura, a lei 9.544/97. Falar para o servidor, olha, isso é tortura, você quer fazer? Se você fizer, você vai responder criminalmente. Olha, isso é excesso, pensa bem. À medida que você vai adquirindo conhecimento do que pode, do que não pode, cabe ao servidor se ele quer ter o excesso ou não. E se ele o tiver, ele responde por isso. Então, nós precisamos qualificar esses servidores, não precisamos dar as costas para ele, trazer para ele todo o subsídio, amparo psicológico, legal, trazer para esse servidor o conforto que ele trabalha num lugar em que ele é o representante do Estado. E como Estado, o adolescente está sob a tutela dele. Uma das coisas que eu mais critico, para finalizar minha fala, o nome agente de segurança socioeducativo está totalmente errado, está indo de contra o que deveria ser o sistema. O nome correto, não só o nome, mas a conduta e o treinamento deveria ser agente de proteção socioeducativo. Isso traria um pensamento psicológico sobre os servidores que trabalham na área do socioeducativo de proteger e não punir. Obrigado. Muito obrigado, agente Oliveira, novamente. Acho que poderíamos estar aqui conversando sobre estes pontos muito tempo, porque são importantes e você tem o conhecimento, são os expertos. E concordo, o treinamento é fundamental, mas vou continuar pelo momento e podemos ter mais participações um pouco mais adiante. Okay. Como mencionei, a tortura é crime com definição e com elementos concretos. É uma definição longa. O seguinte slide é o slide com mais texto. E é a definição da tortura. Mas depois vamos ver os elementos, porque, como mencionou a agente Oliveira, é importante conhecer esses elementos para poder atuar de maneira devida. Essa é a definição. Vou continuar aos elementos, porque acho que é mais pedagógica vê-la por elemento. Mas só é importante dizer que este elemento vem da ONU, do Sistema Universal. A definição do sistema interamericano é ainda mais ampla e entendo que essa é a mesma definição utilizada na legislação brasileira. Mas a tortura, quais são os elementos? Primeiro, é qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais. É o primeiro elemento de um possível ato de tortura. Segundo elemento é um ato
infligido de maneira intencional, não é um acidente. Terceiro, tem uma finalidade. Tem a finalidade de obter uma confissão, de castigar a uma pessoa, ou por um ato que a pessoa tenha cometido ou que seja suspeita de ter cometido. Pode ser para intimidar ou coagir a uma pessoa ou a outra pessoa, ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza. Essas são as finalidades. Mas é importante mencionar que a Convenção Interamericana, que é um instrumento legal ratificado pelo Estado brasileiro, também diz ou qualquer outro fim. Então, é muito mais amplo. E o quarto elemento é que esse ato, essas dores ou sofrimentos devem ser infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Esses são os elementos da tortura. Mas também, outro ponto muito importante. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Mas, voltando aos elementos, pensando num incidente de uso da força, quase qualquer uso da força. Temos dores ou sofrimentos. O uso de um cacetete vai gerar dores. É um ato intencional. E é cometido por um funcionário público. A finalidade varia, certo? Mas quase qualquer ato de uso da força, temos 3 dos 4 elementos. Então, esse é outro ponto sobre as sanções legítimas é muito importante, porque devemos começar a nossa análise de um uso ou um incidente de uso da força, evaluando esse ponto, se foi uma sanção legítima ou não. Mas como vamos saber isso? Por exemplo, no vídeo. Esse foi um vídeo que saiu na mídia a semana passada. E a nota disse que antes do incidente as pessoas brigaram, que teve uma briga. Então, se foi um ato contra o regime disciplinar desse sistema penitenciário. Mas, então, né, numa situação assim, é possível impor uma sanção. Mas o ponto é se é legítimo ou não. E temos os princípios, ou alguns princípios, para evaluar a legitimidade de qualquer uso da força. Mas um ponto que quiser enfatizar é que qualquer uso da força deve soar uma alerta, ou qualquer situação. Se eu sou servidor do sistema, eu me encontro numa situação e estou considerando utilizar a força, é importante pensar nesses elementos e pensar se vai ser uma sanção legítima ou não.
Se eu sou servidor e se o meu colega vai atuar assim também, ou se já atuou e se eu devo considerar se é algo que devo informar ao meu superior ou não. E para evaluar um incidente de uso da força, temos os princípios gerais do uso da força. Esses são conceitos também do direito internacional, mas já bem estabelecidos. Muitos regulamentos sobre o uso da força, tanto pela polícia como nos centros de detenção, mencionam estes princípios ao começo. É a base para decidir sobre se usar a força ou não. Acho que na quarta aula deste curso, vocês vão explorar em detalhe esses princípios, que são a legalidade, a precaução, a necessidade, a proporcionalidade e a não discriminação. Eu, normalmente, exploraria esses princípios em muito detalhe, porque... Está sem som, Mátio. Melhor? Ok. Ok, obrigado. Não vou entrar em muito detalhe sobre os princípios hoje, porque não temos tempo e porque vou explorar eles mais adiante. Mas só para mencionar alguns que às vezes não recebem muita atenção. A não discriminação. Esse princípio proíbe que os agentes públicos discriminem com base em raça, etnia, cor, sexo, orientação sexual, língua, religião, etc. E um ponto importante aí é que o monitoramento, o registro do uso da força, inclusive com referência a informações apropriadas sobre aqueles contra os quais Está sem áudio, Médio. Sem áudio. Pronto. Estava dizendo que o registro do uso da força é fundamental para cumprir com o princípio. Tá mudo, mestre. Ok. Pronto. Pronto, já ouvimos. Cada vez que começo novamente, empeço no primeiro slide. É isso, que a importância de fazer monitoramento e registrar o uso da força. É muito importante. E, bom, e só um exemplo da importância desses princípios, um caso da Corte Interamericana, o caso do Loaiza Tamayo contra o Peru. A Corte disse que qualquer uso da força que não seja estritamente necessário para a própria conduta do detido constitui um ataque à dignidade humana em violação à Convenção Americana. Ou seja, qualquer uso da força que não seja necessário é a priori uma violação desse direito, é uma violação da dignidade
da proibição da tortura ou outros maus tratos. Era minha intenção olhar vários tipos de instrumentos de contenção, né? Não sei se vamos ter tempo, mas vou pelo menos explorar um tipo de instrumento cujo uso já foi documentado no sistema socioeducativo pela polícia militar, devo dizer, para ver como aplicar estas normas a tipos específicos de instrumentos, né? Então, vamos olhar os espargidores, manuais de agentes químicos irritantes. É um nome bem técnico, né? Mas comumente chamados de spray de pimenta ou até no Brasil, spray de gengibre. E estes espargidores, as substâncias que têm, incapacitam temporariamente uma pessoa. É o seu propósito. Produzem irritação sensorial e dor nos olhos e no trato respiratório superior. E acho que muitas vezes só os agentes de segurança, a polícia, conhecem este tipo de detalhe. E, de fato, no meu trabalho com juízes, com defensores públicos, com Ministério Público, para compartilhar este tipo de detalhe técnico, porque só conhecendo este tipo de detalhe é possível analisar o uso e decidir sobre o uso para cumprir ou não com os princípios do uso da força. E este tipo de espargidor tem preocupações associadas com o seu uso, e principalmente em centros de detenção. Mas qual é o efeito que tem? Resulta em lacrimejamento abundante, por isso o nome às vezes de gás lacrimogêneo. Resulta em tosse, aperto no peito e dificuldade para respirar, mas é temporal. Pode levar, especialmente em grandes quantidades ou altas concentrações de agente, né, em queimaduras químicas e bolhas na pele. E os riscos são maiores para pessoas com problemas respiratórios e para crianças. Possivelmente não para adolescentes maiores, mas para crianças, sim. Um detalhe importante. Aqui vemos latas de... Está silenciado, Matthew. Obrigado. Estava dizendo que nessas imagens é possível ver latas de diferentes tamanhos. E as latas maiores liberam uma quantidade maior de agente. Então, para uso no contexto de um centro de detenção, realmente não é recomendado. Essas latas maiores são para uso no contexto de um protesto social violento. E para alguns tipos de instrumentos instrumentos ofensivos, armas menos letais, existem normas específicas. E há um instrumento internacional, ou talvez da ONU, muito recente,
que é a Guia da ONU sobre Armas Menos Letais. E essa guia diz que os agentes químicos irritantes, como o spray de pimenta, não devem ser usados em ambientes fechados, sem ventilação adequada, onde não há saída viável, devido ao risco de morte ou ferimentos graves por asfixia. E não é muito comum que um spray de pimenta cause a morte, mas acontece sim. Aqui temos uma nota periodística dos Estados Unidos, é sobre um preso nomeado Jamel Floyd. Ele era asmático, tinha 35 anos, estava no sistema penitenciário da Nova York e ele se barricou em sua cela em protesto por não receber tratamento médico. E os agentes de segurança responderam com spray de pimenta. E ele morreu. E há outros casos assim também. Isso é para ilustrar o perigo do uso num ambiente fechado. No Brasil existe outro tipo de spray, de uma empresa chamada Polidefensor. Ignoro se este spray é utilizado no estado de Goiás, mas sei que é utilizado em alguns sistemas socioeducativos, em alguns estados do Brasil. E podemos ver na imagem, né, que os ingredientes são diferentes. Tem gengibre, não tem pimenta. E a empresa afirma que por isso o seu spray é mais seguro do que o spray de pimenta. E tem um vídeo que mostra uma demonstração de um desses produtos da empresa Polidefensor. Mas acho que devo sair por um momento para que vocês possam ouvir. Desculpe. Respiração, como é que tá? Respiração. Abre o olho primeiro, abre o olho. Olha na hora, respira bem, você consegue respirar bem. Está sem áudio, médico. Obrigado. Ouviram o vídeo? Sim. Sim? Obrigado. Então, ouviram que os representantes da empresa disseram, fechem os olhos, né? Foi Você está sem áudio, médico. Essa empresa ou em alguns estados afirmam que o uso desse spray não
A conexão do Matthew caiu. Nós pedimos que todos os participantes aguardem alguns instantes, por favor. Enquanto isso, o link para a frequência foi disponibilizado no chat. Já, por favor, respondam todas as questões para que a frequência seja computada na íntegra. Acho que a minha conexão caiu. Estou tendo muitos problemas com o áudio também. Nunca tinha... Mas agora nós estamos conseguindo te ouvir já. Ok. Uma desculpa. Não sei por que está acontecendo isso com o áudio. Em áudio novamente. É muito estranho isto. Não sei o que está acontecendo. Ia perguntar se alguém poderia compartilhar a sua reflexão sobre esse vídeo, respondendo a pergunta se o uso desse instrumento é um uso da força ou não. Nós não temos nenhuma resposta ainda, Matthew. Ok, tá bom. Eu posso comentar o seguinte, que num ambiente controlado, num ambiente de confiança, com advertência de fechar os olhos, ainda assim os adultos ficaram indefesos e com dor evidente pelo uso desse instrumento. Então, é um uso da força, não é equivalente ao uso de spray de pimenta. Se a empresa quer afirmar que o seu spray é mais seguro, é para a empresa e para o Estado fazer testes e fazer pública a informação comprovando esse ponto. Mas continua sendo um uso da força. Acho, possivelmente alguém não concorda com isso. Nesse caso, por favor, fale. Matthew, tudo bem? Aí eu aqui de volta. É o seguinte, qualquer coisa que possa impossibilitar uma pessoa de ação, ela pode ser usada como força psicológica, força química, força física, né? Então, tudo pode ser considerado força. Mas a gente tem que entender, por exemplo, a gente está falando do sistema socioeducativo meio complexo, né? Em que momento que essa força está sendo usada? Né? Numa rebelião? Matthew, é o seguinte, eu já estive no meio de uma rebelião, eu já fui refém em uma rebelião, e qualquer força que fosse usada para me tirar daquela situação era louvável para mim, vítima. Então, sempre assim, vamos condenar o uso de qualquer mecanismo que seja considerado força dentro de uma unidade socioeducativa. Isso é muito perigoso, porque nós temos adolescentes que são franzinos, pequenos, de porte médio, mas nós temos adolescentes extremamente musculosos, já só tem idade de adolescente. O corpo físico é de um homem com força brutal. Como conter o indivíduo enfurecido
junto com seus outros adolescentes, comparsa numa rebelião, usando o quê? Nós poderemos usar a Bíblia, uma oração, fazer um culto. Estou sendo irônico, desculpa, porque eu já fui vítima disso. Então, como nós estamos avaliando, você está propondo uma avaliação de instrumentos que são extremamente perigosos dentro de uma unidade socioeducativa, Matthew, só quem viveu dentro de uma unidade socioeducativa sabe o que é uma rebelião. Muito obrigado, agente Oliveira. Acho muito importante essa intervenção. E acho que é importante também explicar que quando eu digo é um uso da força, não quero dizer que deve ser proibido. Meu ponto só é que deve ser considerado como um uso da força e deve ser regulamentado o seu uso. Numa situação de rebelião, um agente, um servidor tem os seus direitos também e tem o seu direito à vida, à integridade física. Não isso é um fato e é muito importante. O ideal sempre é evitar, né? É prevenir essa situação, mas estando nessa situação, é muito provável que o uso da força vai ser necessário, né? Matthew, alô? Oi, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Aqui, boa tarde, meu nome é Maísa, eu sou defensora do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que é interessante, né, a contribuição do agente Oliveira, porque, assim, acho que existe toda uma discussão em torno das armas não letais, de que é fundamental a gente fazer a distinção, porque existe uma banalização no uso delas, que elas deveriam ser concebidas como alternativas às armas letais, ou seja, numa situação de grande estresse, numa situação realmente de extrema violência, em que é necessário imobilizar uma pessoa, né, seja um adolescente, seja um adulto, ela seja usada para imobilizar aquela pessoa no lugar de uma arma letal. Então, nesse sentido, essa arma teria um aspecto positivo. A grande discussão, que eu acho que é uma discussão tanto no âmbito, né, dos presídios, das unidades socioeducativas e das manifestações, é o uso das armas não letais de uma forma banalizada, quando se poderia ter outros instrumentos, como, por exemplo, às vezes uma contenção mesmo com as mãos, ou situações em que um diálogo seria possível. Eu acho que a grande questão é essa, porque senão fica parecendo que é uma discussão de nunca usar violência contra um adolescente, ou então que a gente precisa ver que, na verdade, hoje a gente tem um cenário de banalização de uma violência, seja por instrumentos letais, não letais, seja com a mão, seja com um pedaço de pau, enfim, acho que é uma discussão, na verdade, da gente ter uma regulamentação, sim, mas também promover a não violência nas unidades, e como a gente bem falou também, até não só para o bem-estar dos adolescentes, mas também dos próprios agentes, né? Porque existe todo um processo de brutalização desses servidores públicos. Muito obrigado, acho que é Maísa. E sim, acho que é algo documentado pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura em alguns estados, essa banalização do uso da força. Obviamente varia de estado a estado, de unidade a unidade, mas acho que pode ser a mensagem clave de hoje, que o uso da força deve ser excepcional. Continua. Espero ter mais sorte com o áudio.
E, como mencionei, a minha intenção era ver alguns outros tipos de instrumentos também, como as armas de eletrochoque, como o taser, o Condor Spark. Também ia falar sobre os instrumentos de contenção, como as algemas, e as armas de impacto, como os cacetetes. Mas estou vendo a hora e não quero omitir esta outra parte sobre o conceito mais amplo da segurança que mencionei ao começo. Se temos tempo, podemos voltar depois, mas vou começar sobre esta parte. E a pergunta é como podemos reduzir a dependência do uso da força sem impactar na segurança. Porque acho que é o ponto central, né? Queremos reduzir o uso da força, mas os servidores têm a obrigação de proteger os mesmos adolescentes e também a eles mesmos. Então, como podemos fazer isso? E aqui temos uma imagem de um relatório muito interessante. Desafortunadamente, até agora só existe no inglês, que é uma limitação, outra limitação enorme do sistema internacional dos direitos humanos. Muitas vezes a tradução chega muito tarde. Mas é um manual sobre algo chamado a segurança dinâmica e a inteligência. É sobre o sistema penitenciário, mas acho que muitos dos conceitos aplicam da mesma maneira no sistema socioeducativo. E mencionei ao começo a segurança e acho que uma definição ou um foco tradicional da segurança omite algo importante. A segurança no direito internacional tem 3 elementos centrais, que é a segurança física, o situacional, e a situação física, por exemplo, estamos falando da arquitetura, da solidez das paredes, dos grades, né? Coisas simples, mas fundamentais. Outro elemento é a segurança processual. Esse elemento fala sobre a maneira de aplicar as políticas. Por exemplo, o registro de incidentes de uso da força, o registro de porte de arma ou de munição, a contagem na manhã. São esses processos, é parte da segurança num centro de detenção. Mas outra parte é a segurança dinâmica. E a recomendação no sistema internacional é enfatizar muito mais esse conceito da segurança dinâmica, sem esquecer da segurança física situacional ou da segurança processual, que são necessárias, mas esta segurança dinâmica, bem aplicada, pode reduzir essa necessidade de recorrer a meios de coerção. E o que é a segurança dinâmica? Tem vários elementos, mas o ponto principal são as relações positivas.
relações positivas entre pessoal e detentos. Conhecer os detentos, neste caso, no caso do sistema socioeducativo, os adolescentes, né? Os seus nomes, as suas histórias. E também relações positivas entre o pessoal. O compartilhamento de informações. Por exemplo, se eu sou psicóloga e eu estou vendo algum sinal de alerta, deveria de estar compartilhando essa informação com os meus colegas e aplica para todo o pessoal. Esse ambiente positivo de trabalho em equipe é muito importante para a segurança dinâmica. E outro elemento é que as pessoas privadas de liberdade sejam ocupadas em atividades construtivas, atividades educativas, né? Outro ponto é a importância de incentivar o comportamento positivo e não ignorar o comportamento negativo, mas se lidar com esse comportamento, mas com calma e com coerência, com consistência, porque é muito importante a justiça e que os detentos, os adolescentes, sintam que estejam sendo tratados de maneira coerentes e justos. Ter esses elementos, ter essas relações positivas, não estou falando de amizades, estou falando de relações positivas, profissionais. Ter esse trabalho em equipe, esse compartilhamento de análise e de informações, os detentos ocupados em atividades construtivas, permite identificar certos indivíduos que devem ser vigilados ou não tenho a palavra, monitorados de maneira mais perto. E isso também permite que reconheçamos sinais de alerta, porque implica que o pessoal do centro de detenção realmente saiba o que está acontecendo no lugar. Para que seja possível, é imprescindível ter uma quantidade suficiente de pessoal, é imprescindível ter o treinamento necessário, treinamento sobre como comunicar de maneira assertiva nesse contexto. E também ter esses outros elementos claros, o elemento da segurança física e o elemento da segurança processual. Queria compartilhar este conceito com vocês e gostaria de ouvir a vocês o que pensam sobre isso. Nós temos um comentário. Para se aplicar segurança dinâmica, tem que se ter estrutura, tanto física como de pessoal capacitado, o que, mais uma vez ainda, não se aplica no sistema brasileiro como um todo. O mal da vez que não há investimento na formação e capacitação de agentes. Aliás, hoje a maior parte do país trabalha com a falta de servidores. Eu acredito que um dos grandes problemas do sistema socioeducativo de Goiás, isso baseado na realidade do CASE de Itumbiara, é a falta de organização na execução das medidas socioeducativas, pois a equipe de agentes de segurança acaba fazendo quase todo o trabalho por estar sempre em contato direto com o adolescente. Acabamos nos tornando pais dos adolescentes, professores, psicólogos, enfermeiros, socorristas, bombeiros, faxineiros das unidades.
nos faltou capacitação no âmbito de mediação de conflitos, mas aprendemos na prática, e também nos falta capacitação sobre muitas coisas no âmbito do trabalho socioeducativo, inclusive sobre o uso progressivo da força. Somos, em grande maioria, uma equipe doente, sobrecarregada e cansada. E diante dessa situação, é muito difícil, porque essa é uma situação muito vulnerável para o pessoal. Sim, bem difícil. E acho que demonstra a importância deste curso sobre a mediação de conflitos e de crises, né? Mas bom, esse é o objetivo. Essa é a recomendação do sistema internacional, das cortes de vários países. É a prática já em muitos países e vai crescendo. Depende desses elementos que mencionou essa pessoa, do pessoal, do treinamento, em vários temas. E acho importante que vocês saibam também que esse é o objetivo e que precisam dessas coisas para exigir às autoridades isso, né? Para dizer, queremos aplicar este modelo. Não é possível agora. Precisamos destes elementos. Alguém mais com alguma participação? Só fazer minha observação final, Matthew, e falar para o Eduardo também. Eu tinha sérias críticas sobre este curso que está sendo promovido pelo Estado de Goiás através da Secretaria de Desenvolvimento Social. É uma forte crítica porque, primeiro, que o ensino à distância não tem muita assim, credibilidade no Brasil. E um curso à distância, com uma pessoa falando de outro país, muito menos. Mas você tem um know-how, tem um gabarito, tem um currículo muito bom, e o tema que você abordou, da forma que você abordou, mudou minha perspectiva a respeito disso que está acontecendo. Eu estou junto com o sistema, acho que existe uma contribuição muito grande, externa e interna, para ser dada para o socioeducativo mudar em Goiás e ser um modelo para o Brasil e para o mundo, da forma que nós estamos caminhando, mesmo lentamente, mas nós estamos caminhando no sentido certo. E cabe a nós, servidores do sistema socioeducativo de todo o estado de Goiás, abrir nossas mentes, abrir nossos corações, buscar digerir tudo que está sendo passado, principalmente com uma pessoa no seu know-how, com o seu currículo, Matthew, e passar a pensar que forma eu posso contribuir para o sistema socioeducativo, mesmo caótico, mesmo sistema, que cada plantão é uma bomba relógio que pode explodir conosco, nós temos que pensar o que eu posso dar de melhor para o sistema, qual a minha melhor contribuição. Muito obrigado e valeu demais. Muito obrigado a você pelas suas participações durante a aula. Como eu mencionei, tinha mais materiais, mas tem sido muito difícil com os desafios tecnológicos, como o áudio. Por isso, queria adiantar, porque temia que não ia chegar a essa parte. Acho que só faltam 15 minutos. Posso voltar a ver algum tema ou podemos ter mais participações, mais debate, ou podemos terminar? Depende das considerações de vocês. Eu estou à disposição. Matthew, nesse tempo que falta, seria possível falar de
de equipamentos não letais que possam ser usados? É claro que sim. Ok. De fato, normalmente, o treinamento que fazemos tem um foco muito grande sobre os tipos de instrumentos, sobre essa parte técnica. E posso compartilhar algumas considerações sobre, por exemplo, as armas de impacto, os cacetetes. Aqui, por suposto, esse tipo de arma é um dos instrumentos mais comuns no mundo de segurança, de aplicação da lei. Mas existem diferentes tipos de cacetetes e tem considerações, riscos diferentes também. Podem ser feitos de diferentes materiais, de plástico, por exemplo, de madeira também. Mas estes são os tipos mais comuns. Tem uma pergunta, se algum desse tipo de bastão pode ser utilizado no sistema socioeducativo? Realmente, nenhum deste tipo de instrumento é abusivo de maneira inerente. A legitimidade do seu uso depende do uso. Então, eu diria que é possível que seja utilizado qualquer um num caso excepcional, como mencionei ao princípio, de acordo com as normas. Mas é importante ter ciência sobre os riscos, as características do tipo que seja autorizado, né? Só um exemplo, este tipo aqui é uma bastão, um cacetete extensivo. Pode ser prático para carregar, mas também é muito importante que a pessoa autorizada para o seu uso tenha treinamento suficiente, porque é possível causar lesões graves com qualquer destes instrumentos. O treinamento é fundamental. Aqui vemos uma tonfa, uma consideração, um risco com a tonfa, é que seja utilizada desta maneira que vemos na imagem, para pregar ao sujeito, pode causar lesões graves internas, até ruptura dos órgãos. Mas sem o treinamento suficiente, o servidor não vai ter ciência sobre esse risco e pode cair nesse tipo de uso e pode ter consequências penais. O treinamento e a regulamentação são tão importantes. E boas práticas sobre o uso das armas de impacto só devem ser usados em casos quando for absolutamente necessário para salvaguardar a integridade física de uma pessoa, não para proteger a propriedade, né? Nunca devem ser usados contra uma pessoa já controlada, por exemplo, já algemada. Uma pessoa algemada não deveria ser necessário o uso contra uma pessoa sob controle. Como regra, só devem ser usados nos grupos musculares maiores, nos braços e pernas.
como regra. Numa situação de rebelião, se usou, nessa situação, como explicou o agente Oliveira, pode ser a exceção essa regra, porque depende do nível de risco também, mas a regra é isso. Também é importante que cada uso, cada golpe, seja registrado e justificado, para evitar o espancamento, porque cada golpe é um uso da força, e cada uso da força deve ser justificado, deve ser necessário. E o ponto sobre treinamentos regulares. E potência. Matthew, temos um questionamento aqui. O que você tem a dizer sobre o uso do gás de gengibre testado e aprovado dermatologicamente? Pois no sistema socioeducativo do Distrito Federal fazem uso desse distintivo, divididos em expansivo e direcionado. O uso deste é comprovadamente eficaz, pois diminui a incidência de lesões, tanto nos internos quanto nos servidores. Obrigado, e obrigado pela intervenção. E é possível que não fui claro, mas o meu ponto sobre esse spray de gengibre só era que também é um instrumento da força. Pode ser eficaz, é possível, e às vezes o seu uso possivelmente seja necessário, mas é um uso da força, o seu uso deve ser registrado, deve ser regulamentado, e nesse caso de que foi autorizado esse spray, a recomendação das normas internacionais seria que a justificação seja publicada, porque para que o Ministério Público, para que a Defensoria Pública, para que o Poder Judicial pode fazer uma supervisão sobre o uso da força, devem ter acesso a essa informação, esses testes, os resultados desses testes, para poder avaliar o seu uso. Mas não quis dizer que esse tipo de instrumento deveria ser proibido, não. Tá bom? Ok. Inclusive, né, só complementando, eu fui o autor dessa pergunta aí, desse questionamento. No DF eles fizeram inclusive quem auxiliou, né, na liberação e todo o estudo voltado para isso foi o próprio judiciário. O DF trabalhou junto com o sistema socioeducativo para que criasse esse tipo de meio, né? Porque isso, pelo que eu pude ver lá, né, e acompanhar por alguns amigos que tem lá, diminuiu bastante a questão de lesões, tanto dos internos quanto dos agentes, porque ele facilitava, né, facilita para que possa se algemar, né, e conter ali o interno no momento que ele está agressivo, que ele está nervoso, né, sem precisar outro meio mais danoso, né? Então, foi comprovado que realmente melhorou bastante, veio a somar bastante para o trabalho do socioeducativo do DF, né? Muito obrigado pela precisão, importante. Sim, mas outra vez, só o meu resposta seria que, fazendo pesquisa online sobre os testes realizados sobre esse produto, não é possível, ou não era quando pesquisei, organizações de direitos humanos do Brasil pesquisaram, não foi possível encontrar, e deveria ser mais transparente. Mas não é um problema limitado a essa empresa ou a esse tipo de instrumento. É um problema mais geral. Então, sim, não quero dizer que a empresa está atuando de maneira ruim, só que poderia ser mais transparente
isso facilitaria o controle externo. Tem vários comentários parabenizando, né, pela metodologia, sem críticas, porém faz os trabalhadores do sistema socioeducativo rever falhas e comportamentos que muitas vezes nos deparamos. Diversas parabenizações à sua fala, Médio. Muito obrigado. E sim, eu reconheço que é um contexto bem difícil. E o objetivo desta aula é facilitar o seu trabalho e a melhora para aplicar as normas internacionais, mas sim, reconheço isso 100%. Possivelmente deixo aí, porque já não dá tempo para começar falando sobre outro tipo de instrumento. Posso compartilhar depois com os organizadores alguns materiais para ser circulados a vocês, por se tiverem tempo para ler algumas coisas. A Ômega já logrou publicar algumas coisas no português, porque reconhecemos que isso é importante. Então, vou enviar isso depois. E só quero agradecer a vocês as participações, a presença, a oportunidade de estar aqui. Por favor, também, se vocês têm comentários depois, seria muito útil para mim ter as suas perspectivas, reflexões. Normalmente, a Ômega, eu pessoalmente faço capacitações para outros atores, para atores do sistema de justiça, para organizações de direitos humanos. Esta é a primeira vez que faço uma aula com servidores do sistema socioeducativo. Então, bem-vindos aos seus comentários e muito obrigado. Nós que agradecemos, Matthew, e informamos que a próxima aula vai acontecer no dia 8/7, com o tema Introdução à Mediação de Conflitos, Escutativa e Comunicação Violenta. Ela será ministrada pelo psicólogo Daniel Caldeira de Mello, das 19 às 21 horas. O Daniel é do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. E agradecemos a presença novamente do Matthew e de todos os participantes. Boa noite. Grande doutor Valmir, como é que você está, figura? Exercendo direito? Está exercendo direito? Fala aí.